Tivemos ontem o Critics' Choice Awards 2026, primeira premiação televisionada do ano, um dos maiores prêmios da crítica de cinema, de televisão também, né, que premia séries também, e talvez o maior prêmio da crítica, que já nos dá uma visibilidade bem interessante para a gente começar a falar sobre Oscar. Lembrando que o Critics aí não é tanto um termômetro pro Oscar, porque a base de votantes dele é muito diferente da do Oscar, né? No Oscar a gente tem ali as pessoas dos sindicatos e tudo mais, enquanto no Critics a gente tem uma base de votantes de críticos. As pessoas que votam no Critics não vão votar no Oscar, então não dá pra cravar tanto favoritismo, mas já dá pra gente falar um pouco, porque a gente sabe que é uma plataforma de campanha muito forte. Tanto o Critics quanto o Globo de Ouro são oportunidades das pessoas fazerem campanha no tapete vermelho, falarem mais de seus filmes, dos seus projetos, antes da votação do Oscar, né? Ainda mais quando ganham, que aí sobem aí no palco de fato para fazer um discurso e tudo mais. Então tudo isso ajuda bastante, a gente viu isso na prática no ano passado com a Fernanda Torres ali no Globo de Ouro, que foi algo que impulsionou muito a campanha dela para ela ser indicada ao Oscar. E agora a gente tem aqui acho que um direcionamento interessante, justamente porque esse Oscar ele não tá vindo com tanto favoritismo para ninguém. Eu acho que o Critics ele fechou com 3 grandes ganhadores, que seriam Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Frankenstein. Eu já explico porque que eu vejo esses 3 como grandes ganhadores, mas dá pra gente falar bastante ali da animação, dá pra falar de O Agente Secreto, dá pra falar do prêmio de melhor ator, e é basicamente eu quero falar tudo disso, quero passar rapidamente por esses 3 grandes ganhadores. Uma Batalha Após a Outra, que saiu com 3 prêmios, Frankenstein e Pecadores, esses saíram com 4 prêmios, né? Cada um com um prêmio a mais do que Uma Batalha Após a Outra. Só que Uma Batalha Após a Outra ganhou meio que os prêmios principais, né? Ganhou direção, ganhou melhor filme, que eu acho que são prêmios que têm muita chance de se repetirem lá no Oscar mesmo. Então eu acho que Uma Batalha Após a Outra já estava ali muito forte, vindo muito forte, como o filme principal da temporada, e aí ele cravar esses prêmios ali no Critics é um bom sinal, apesar de, como eu falei, não dá pra usar tanto de termômetro. E ele também ganhou roteiro adaptado, que dá pra se dizer como uma das principais categorias também, né? Geralmente o roteiro puxa muito categoria de direção, que acaba puxando muito categoria de filme. A gente sabe que isso não é uma regra, não existem regras aqui, mas existem certas tendências, digamos assim. Eu queria destacar muito Pecadores, né? Porque Pecadores, apesar de ele não ganhar necessariamente os prêmios principais de direção e atuação, eu queria muito que ganhasse, porque é um filme de terror. Eu acho muito legal quando o filme de terror é reconhecido em premiação. A gente sabe que existe uma barreira muito forte, então eu queria que Pecadores ele fosse além, apesar também que eu acho um filme melhor do que Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que ele é o filme de 2025. Acho que é um filme que não canso de repetir que eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar falando de Pecadores. Eu acho que se outro filme ganhar, daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para esse Oscar e falar assim, ninguém lembra, ninguém fala mais sobre esse filme que ganhou, mas a gente lembra de Pecadores, sabe? Algo parecido com o que a gente tem com Parasita, que até hoje a gente fala muito de Parasita, só que nesse caso Parasita levou o Oscar de melhor filme. E Pecadores ele ganhou 4 prêmios também. Ele ganhou o prêmio de trilha sonora original, merecidíssimo, é um filme que fala muito de música e tem um ritmo ali muito baseado na música dele, então tem toda uma lógica dele trazer ali esse prêmio de trilha sonora. Ele também ganhou roteiro original, então também um dos prêmios principais. Eu acho que também é um filme que tem tudo para conseguir repetir essa vitória lá no Oscar, já que aqui eles não rivalizam, né? Ou ele não rivaliza com Uma Batalha Após a Outra. E ele também tem o prêmio de melhor jovem ator, melhor ator jovem, que não existe uma contraparte no Oscar, e de melhor elenco, o que pode talvez dar um certo direcionamento, já que o Oscar vai ter a categoria de melhor elenco a partir de 2026. É a primeira vez que a gente tem a categoria de elenco, só que a gente, pelo que entende, vai ter um direcionamento, uma abordagem diferente, né? Enquanto o Critics ele premia olhando para o conjunto ali dos atores, realmente do elenco, o Oscar ele vai premiar o diretor de elenco, né? Quem escolheu esse elenco. Apesar de serem abordagens diferentes, eu acho que Pecadores tem boas chances de ganhar o prêmio de elenco do Oscar. Eu acho que ele ter puxado, né, esse prêmio no Critics é um bom sinal também. Eu acho que pode dar esse direcionamento de uma maneira bem interessante. Mas eu acho que o Pecadores, ele me chama muita atenção aqui porque a gente tá falando de 2 grandes filmes da Warner, né? Tanto Uma Batalha Após a Outra quanto Pecadores são filmes da Warner. A gente tá no meio de negociações da Netflix comprando a Warner. E eu acho que qualquer um desses 2 que saia com o prêmio de melhor filme, talvez seja até uma mensagem da indústria para a Warner, que a Warner tá bem. Warner, vocês estão bem como estão. Vocês não precisam
se vender, né, para um estúdio, para um streaming. Então eu não sei até onde um Oscar de melhor filme para um desses dois casos, ou até uma distribuição de Oscars para esses dois casos, poderia até reverberar nesse discurso. Sempre a gente fala, o Oscar ele é sempre composto de vários discursos, né? Sempre existe um discurso sobre racismo, um discurso sobre assédio, um discurso sobre filmes internacionais. Isso acaba sempre reverberando na escolha do filme. Por isso que muitas vezes alguns filmes que são muito mais... são esquecíveis, mas eles ganham, sabe? Não que nenhum desses dois sejam filmes esquecíveis, são filmes excelentes, ambos os filmes, mas eu acho que eles podem se valorizar muito em cima de uma... né, tirar muita vantagem em cima de um discurso como esse, da indústria para a indústria, digamos assim. Mas enfim, passando para Frankenstein, que eu acho que é um dos outros grandes filmes do Critics, que saiu com outros 4 prêmios, né, empatado com Pecadores. Ele seria, tipo, ao meu ver, o maior campeão técnico. Ele ganhou 3 prêmios técnicos, ganhou prêmio de figurino, prêmio de design de produção e prêmio de melhor cabelo e maquiagem. 3 categorias que eu já também apostaria em Frankenstein. Eu já comentei que eu acho que Frankenstein, quando eu falei do meu vídeo dos candidatos da Netflix, eu falei que Frankenstein ele era um dos principais candidatos da Netflix e com certeza era um candidato para muita categoria técnica que provavelmente a Netflix ia usar para tentar varrer as categorias técnicas e até, assim, merecidamente, porque figurino, maquiagem é muito boa, o design de produção é lindíssimo. E aqui a gente também teve ao meu ver, uma das surpresas da noite, porque o Jacob Elordi, ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, o que é acho que uma chacoalhada interessante, né? Muita gente tá falando do Stellan Skarsgård por Sentimental Value, muita gente falando ali do Champagne, do Benício Del Toro, de Uma Batalha Após a Outra, que é um dos grandes filmes, tem visibilidade pra caramba, mas quem levou o prêmio foi o Jacob Elordi por Frankenstein, ao meu ver, muito merecido, tá? Eu gosto muito da atuação dele, eu acho que é aquele tipo de atuação que exalta, eleva todo o conjunto da obra, então, nesse caso, é aquele coadjuvante que marca bastante e que aqui levou o prêmio da crítica merecidamente, e eu acho que pode ser usado, né, como eu falei, esse lance de ser usado esse prêmio como plataforma de campanha, pode ser uma coisa que vai balançar esse termômetro lá na frente e talvez faça diferença para que ou o Jacob Elordi leve o Oscar em ator coadjuvante, ou ele acabe pelo menos assim, dando uma chacoalhada nos votos e, não sei, deixando o prêmio um pouco mais imprevisível. Ainda tá um pouco cedo pra dizer, eu acho que Frankenstein, pelo menos na categoria de atuação, ainda tá muito cru, não dá pra gente falar tanto, mas assim, já dá pra, como eu falei, ter um direcionamento. E antes de eu continuar falando, eu quero só fazer um convite pra você que chegou até aqui, tá me assistindo, tá gostando desse vídeo. Aqui quem fala é o Adam, queria chamar vocês para dar um like nesse vídeo, para dizer pro YouTube que você tá gostando, e se você estiver gostando ainda, se você estiver gostando mesmo e não tiver inscrito aqui no canal, já aproveita para ficar e fazer parte da comunidade, se inscreve, o YouTube vai entender que esse vídeo é realmente bom, vai entregar para outras pessoas, você vai me ajudar pra caramba só de dar o like e se inscrever aqui no canal. E se você quiser me vir falando de outras coisas, tipo séries, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar, antes da gente falar do nosso filme, O Agente Secreto, eu quero mencionar aqui filmes que ganharam uma única categoria, e antes eu queria falar só de K-Pop Demon Hunters, que ele veio fazendo a varredura de prêmios que eu tinha comentado também lá no vídeo da Netflix, e que eu gostei, achei merecido, e espero que você repita no Oscar, que ele levou melhor animação e levou melhor canção original com Golden, música incrível, música chiclete, que eu estava, né, ouvi pra caramba em 2025, eu acredito que pelo menos até o Oscar eu ainda vou ouvir muito. Eu já tinha comentado que essas seriam as categorias para K-Pop Demon Hunters, a Netflix ia apostar mais nisso, ia fazer campanha para isso, e aparentemente está funcionando, e eu acho que o prêmio que a gente teve ontem vai servir muito para a plataforma de campanha, para continuarem ganhando visibilidade, mantendo a visibilidade que já ganharam até a votação do Oscar 2026. Agora falando aqui de quem ganhou um prêmio só, né, os filmes que ganharam um único prêmio. A gente teve Avatar, com efeitos visuais, Sonhos de Trem, Train Dreams, com fotografia, que um destaque porque a fotografia é de um brasileiro, do Adolfo Veloso, então parabéns, Adolfo Veloso. É legal porque a gente tá falando muito de Agente Secreto, mas tem mais brasileiros ali, mais brasileiros nas produções, e aqui a gente teve aí o responsável pela fotografia de Train Dreams, levando o Critics' Choice para a categoria de fotografia. A gente também teve elenco de dublês para Missão Impossível, o acerto final. Elenco de dublês que é uma categoria que ainda não existe no Oscar, mas está para essa conversa, deve vir ali para o Oscar 100, se eu não me engano. A gente não tem no momento, não precisa falar muito aqui, não precisa esticar muito,
mas é uma categoria que nesse caso estava muito na cara que é pra Missão Impossível. A gente teve melhor comédia pra Corra que a Polícia Vem Aí, mas assim, também acho que não tem muito pra comentar. E Fórmula 1, que ganhou montagem e melhor som, merecidamente. Eu acho que tudo aqui tá bem merecido, tá? Acho que não tem nada assim que eu olhe e fale, ai, nossa, não... Acho que erraram. Eu acho que Fórmula 1, a montagem dele é excelente. Acho que o som também faz todo sentido ele levar esse prêmio. E também aquela coisa, plataforma de campanha, plataforma ali pra ter a visibilidade, pra botar ali no número de prêmios que tá levando, porque eu acho que faz todo sentido se repetir essas vitórias no Oscar também, né? Tem que ver, claro, quem vai ser indicado, que a gente ainda não tem as indicações, mas eu acho que faz sentido. Categorias de atuação, já comentei aqui do Jacob Elordi como ator coadjuvante, atriz coadjuvante a Amy Madigan, de A Hora do Mal. Como vocês sabem, eu não curti tanto A Hora do Mal assim, eu acho que é um filme legal, assim, mas não me ganhou, não me brilhou tanto os olhos. Entretanto, eu acho, primeiro, que é uma ótima atuação da Amy Madigan, eu acho que a personagem dela é uma personagem muito icônica, é uma personagem que ela precisa ter trabalhar uma certa vulnerabilidade, uma estranheza, mas ao mesmo tempo ela não pode entregar qual que é o papel dela, qual que é as verdadeiras intenções da personagem, então ela não pode, sei lá, soar como uma vilã, mas ela tem que ser esquisita, ela tem que ser estranha, tem que ter um negócio assim, uma dualidade que é bem complexa, e eu acho que a Amy Madigan, ela consegue entregar isso, e assim, ficou tão icônica, além do fato de que, novamente, a gente tá falando de um filme de terror ganhando prêmio, que pra mim é sempre legal, é sempre maneiro de ver filmes de terror ganhando reconhecimento e tudo mais, então por mais que eu não tenha amado o filme, foi um prêmio que me deixou muito feliz. Nas categorias principais de atuação, a gente teve a Jessie Buckley por Hamnet, já assisti, eu acho que é uma baita atuação, mas eu confesso que o conjunto da obra em si não me ganha muito, não me brilha os olhos. Eu acho uma baita atuação que, ok, eu acho que eu ficaria talvez mais satisfeito com a Emma Stone, por exemplo, por Bugônia, porque eu gostei mais de Bugônia, apesar de que, isolando as atuações, assim, eu acho que tá meio que no mesmo nível. E a gente também teve melhor ator, onde Wagner Moura estava concorrendo contra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, que são os nomes que eu falei no meu vídeo do Agente Secreto, que seriam talvez assim, os caras a serem vencidos pelo Wagner Moura. O DiCaprio eu sinto que ele já tá sendo um pouco escanteado nas premiações, mas o Timothée Chalamet, ele tá indo com tudo, ele tá indo falando que ele quer, não, porque ele tá querendo esse prêmio, ele tá querendo esse Oscar. Ele tava concorrendo com o Ethan Hawke de Blue Moon, com o Michael B. Jordan de Pecadores, também merecidíssimo se ganhasse, e o Joel Edgerton de Sonhos de Trem, o único que eu não vi aqui. Gosto muito do Ethan Hawke. Pra mim, minha torcida, obviamente, ia pro Wagner Moura. Eu ainda não vi o Marte Supreme, então não posso falar se o Timothée Chalamet está bem ou não está bem. Entretanto, né, fico triste porque o Wagner Moura não ganhou. Mas eu acho que era uma categoria meio previsível no momento do Timothée levar esse prêmio. Eu acho que no Globo de Ouro a gente pode ter ali uma virada na visibilidade, porque os filmes vão estar em categorias diferentes, né? Porque tem a categoria de drama, tem a categoria de comédia. Então o Timothée não concorre diretamente com o Wagner Moura. A chance do Wagner no Globo de Ouro pode representar uma virada muito importante para ele, como o Globo de Ouro representou para Fernanda Torres no ano passado. E aí eu quero chegar para fechar esse vídeo com o caso Agente Secreto, que assim, ganhou o prêmio Critics' Choice de melhor filme em língua não inglesa, né? Melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, como você prefira chamar a categoria. Isso foi incrível, a gente acho que ninguém contava muito com isso, apesar da torcida, porque o Sentimental Value, que seria o principal filme da categoria, não estava na categoria, porque ele entrou para concorrer em melhor filme, e aí eles criaram uma regra que se o filme tá em melhor filme, ele não vai para melhor filme estrangeiro, né? Então o Sentimental Value já estava indicado em melhor filme, saiu de filme estrangeiro, deixou o caminho mais livre, mas todo mundo tava ali pensando que ia apostando mais que ia pro filme do Panahi, né? Foi apenas um acidente. E aí a gente teve a grande surpresa da noite, que foi o Critics' Choice de melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, para o Agente Secreto. Agora a gente tem que falar da questão do desrespeito. Foi muito feio o que eles fizeram na entrega desse prêmio. Foi muito desrespeitoso, foi muito escroto. Entregarem esse prêmio fora da premiação principal, né? Fora do lance do televisionado, e daquela forma, no meio de uma entrevista, o Kleber Mendonça, ele recebeu, ele não entendeu se era uma piada, se ficou claramente na dúvida ali, e ficou uma coisa meio constrangedora, que
talvez foi um pouco superada pela hora que o Kleber e o Wagner subiram ao palco para entregar o prêmio de melhor filme, que foi um momento bem legal, um momento bem bonito. E eles ainda, né, o Wagner, com todo o charme, toda a malemolência dele, ele fez aquela piada de que eles estavam entregando o prêmio para melhor filme, ou como dizem no Brasil, melhor filme estrangeiro, né? Tem nenhum filme brasileiro indicado. E assim, é legal, ganhamos, maneiro, plataforma de campanha, visibilidade, as chances aumentam pro Oscar. Só que assim, ficou muito agridoce, sabe? Ficou uma sensação muito agridoce, ficou uma sensação muito esquisita, ficou uma sensação de que eles fizeram desse jeito porque, vamos pegar os prêmios menores e colocar pra entregar ali no comercial. E aí eles pegaram esse prêmio que não deveria ser um prêmio menor, sabe? E entregaram também fora. Parece que é simplesmente para desvalorizar os filmes porque eles não são em inglês. Isso é uma sensação muito, muito ruim que fica, por mais que a gente queira celebrar o fato de que, no final das contas, a gente ganhou o prêmio. Então a gente deveria estar feliz porque a gente ganhou o prêmio. Eu acho que isso acaba sendo muito sintomático. E aqui eu quero falar sobre a premiação em si, né? Sobre o evento em si, a cerimônia em si. Eu acho que isso é muito sintomático de um evento que tem um ritmo muito ruim, muito picotado. É um evento que quer premiar série, é um evento que quer premiar filme, aí o evento de séries é separado por comédia, por drama, então a gente tem minissérie, série de comédia, série de drama, aí a gente tem só ali os dos filmes, né? Então a gente tem atuação de série de comédia, atuação de série de drama, atuação de minissérie. E aí na hora de filme é atuação de filme, assim, e não tem essa separação, só que eu sinto que fica um pouco... Os filmes ficam um pouco de lado, digamos assim. Eu entendo que não dá pra colocar tudo, é muito prêmio, é uma das premiações acho que com mais prêmios, assim, mais categorias. Só que aí você faz uma celebração ali, uma cerimônia totalmente desritimada, totalmente esquisita, entregando prêmio fora, entregando prêmio por fora, aí vai pro comercial e aparece uma, assim, nossa, efeitos visuais, Avatar, montagem, Fórmula 1. Eu teve um momento que eu vi eles apresentando esses prêmios, eu não tinha entendido que eram os ganhadores. Eu achei que era um único prêmio, que eles estavam mostrando, tipo, pra tal categoria, filme tal, filme tal, filme tal. Não, era categoria, filme, ganhador, sabe? Tipo, muito rápido, muito assim, se você piscou, perdeu. Depois você tem que ir lá no site, tem que ir lá nos veículos, na Variety, no The Hollywood Reporter, pra puxar a lista, pra você ver quem ganhou de fato, porque você assistindo 3 horas de premiação, você não vê. Sabe? Eu acho isso bem problemático e eu acho que a gente acaba sofrendo com essa entrega do prêmio de melhor filme internacional, que deveria ser um baita momento de engajamento, da gente celebrando, e meio que, começou e a gente começa a ver o burburinho, tipo, o prêmio já foi, o Brasil ganhou e tal. Muito feio, muito desrespeitoso. Eu acho que foi uma sensação generalizada, todo mundo meio que ficou com esse feeling meio agridoce. Complexo e sintomático de uma premiação completamente desritimada, comercial pra caramba. Tinha uma hora que eu já tava cansado de assistir, queria ir tomar meu banho, queria me deitar, e eu percebi que só tinha visto categoria de série. Eu falei, cara, mas não entregou nada de filme. Eu assisto pra ver as de filme. Porque eu não acompanho todas as séries que estão ali, então pra mim não me empolga tanto. A Chelsea Handler, eu acho que é o 4º ano que ela tá apresentando. Eu acho que ela também tá à vontade, claramente à vontade. Gosto do humor dela, gosto das piadas dela. Acho que ela fica no meio termo muito bom entre não ir para um lado completamente deselegante de você sentir vergonha alheia, mas ela consegue dar as alfinetadas, ela consegue trazer uma pegada assim de falar do que tá no momento. Ela fez uma piada ali com o David Zaslav, que eu dei uma gargalhada bem alta quando ela comentou ali, que viu que o Michael B. Jordan ficou sem reação, assim. Eu dei muita risada. Eu acho que é uma boa apresentadora, mas aquela coisa também acho que não chega a se destacar, mas também não chega a atrapalhar. E basicamente essa foi a minha review aí do Critics' Choice. Acho que tem muita coisa ainda pra falar, tem muita coisa que a gente vai, até ao Oscar, a gente vai puxar dos filmes que ganharam, né, Marty Supreme com o Timothée Chalamet, uma batalha após a outra, e aí a gente vai conversando em outros vídeos. Mas comenta aqui embaixo se você gostou, o que você achou, se você teve alguma categoria que você ficou meio assim, não acho que deveria ter ido pra esse lado. Eu vou deixar linkado os vídeos que eu fiz sobre Netflix e o Agente Secreto no Oscar 2026. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.